Oiê, eu sou a Duda e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. O que é? É manter constância de recursos já existentes para hoje e para amanhã sem que se esgotem de uma vez só. A gente está acostumado a ouvir sobre sustentabilidade em canais de recursos da natureza, menos plástico, que eu esqueci a palavra, mas na questão de preservar o meio ambiente, certo? Mas hoje a gente vai falar dessa palavra usando ela de maneira bem eficiente no nosso cotidiano, certo? Por a gente usar ela tanto num foco só, a gente não sabe de vez em quando que essa questão pode ser usada em outros momentos. Por aí. Ou seja, qual limite temos para gastar tempo e viver com qualidade? Para ter uma ideia, 1/3 do salário é para moradia, outro para crédito e afins, e a terceira para alimentação e combustível. O que é isso? Isso é o lado financeiro do salário mínimo de hoje. Tranquilo, é uma questão de sustentabilidade. No conceito mais interessante, é necessário de pelo menos 25% de ocupação com capacidade para 100% para que haja sustentabilidade adequada, ou sendo assim, numa emergência pode sobrecarregar a ocupação. O que isso quer dizer? Na verdade eu falei 25%, mas é 75%. De que ocupação estamos falando? Um reservatório de água, um psicológico, uma rotina, uma distribuição de gastos ou até mesmo tempo. Imagina que você tem um galão de água, que nem aquele ali que tá ali no fundo. Um galão de água. E você enche ele até transbordar, certo? Numa emergência, esse galão vai transbordar. Se você precisar dar uma viradinha ou questões industriais, toda coisa que a gente compra no mercado é meio. Se o litro é assim, vem assim só de quantitativo. Se o salgadinho, por exemplo, vem um pacote grande, vem só isso aqui de salgadinho, que é lindo, né? Mas vamos continuar. Deixaram um intervalo de 25%. E se você não quiser calcular 25%, pensa que é 1/4 de algo, certo? Quando a gente faz o Pomodoro, a gente tem uma lógica de que se você estudar 4 horas, né, se você reservou 4 horas para estudar, 1 hora vai ser dada nas pausas de uma aula com a outra. Vamos supor, sei lá, estudei 25 minutos. Beleza. 25 minutos vai dar uns 6, 7 minutos que você tem que ficar sem fazer absolutamente nada. Isso a gente aprendeu no começo do ano passado. Em relação ao Pomodoro, você estuda ali 1 hora, você reserva ali, eu vou fazer história por 1 hora. Você não vai estudar história por 1 hora. Você vai estudar história por 45 minutos, aqueles 15 minutos você vai ficar, como é que eu falo? Eu falo devarde. O que é o devarde? É você ficar sem fazer nada, sem mexer em telefone, sem ficar comendo excessivamente ou fazendo qualquer coisa que tire seu foco daquilo. É pra você dar uma pausa no seu cérebro. Não arrumar o que te entretém naqueles minutos. Não te deixaria mais preguiçoso se soubesse que isso não é uma reserva de emergência. Que seria outro reservatório de água, um terapeuta, procrastinar, pedir alguém para fazer por você, ou deveria ser feito ontem. Isso é uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência em questão, vamos supor, de estudar, já que a gente está falando sobre estudar, seria você fazer 1 hora a mais, além daquelas 4 horas, para você fazer aquelas matérias que você não fez porque você procrastinou. Isso é uma reserva de emergência. Agora, a lei dos 75% é você saber que você não vai aguentar
porque isso é humano, e se dar o luxo de 25%. Na verdade, isso não é nem luxo, isso é o básico. Você tem que dar um momento para parar um pouco, pensar e amenizar seu cérebro. O cérebro da gente, para quem não sabe, ele consegue absorver apenas 4 horas em constante absorção. Além disso, ele já não faz mais nada. Então, quando eu falar, você quer estudar 8 horas? Beleza, então você vai recapitular a matéria que você já aprendeu. Porque não adianta você estudar mais de 4 horas, né? Vai fazer questões, vai fazer alguma atividade, vai fazer post-it. Porque se você voltar e querer aprender, mas beleza. Ah, aprendi uma matéria nova, legal, e aquela, você esqueceu? Ou então você tem que treinar muito tempo para desenvolver uma capacidade sobre-humana e conseguir sim estudar mais, sem sobrecarregar seu cérebro. Bacana, parabéns. Continuando. 75 de ocupação é o autoconhecimento do mundo real que imprevistos acontecem. É saber que o oxigênio deve parar 25% ou um quarto do que ceder apenas 20% da ocupação de um saco de salgadinhos industrializados. Aliás, a gente vai falar agora sobre a globalização. Uma questão da globalização, por exemplo, que é uma bagunça, que eu escrevi nesse texto, que seria 75 carros, cada um com uma pessoa dentro, ao invés de um ônibus com as 75 pessoas, o que causa um engarrafamento enorme. O que é isso? Isso é espaço demais desnecessário, certo? É como se você fizesse, vamos lá de novo para a alusão do estudo e falasse, vou estudar apenas 1 hora e vou folgar as outras 3 horas. Não estamos falando sobre espaço ou que você precisa ser incapaz de aprender, certo? Quando eu falo, tá bom, você vai começar a estudar, você nunca estudou, você não gosta de estudar, começa com um período pequeno, começa com 1 hora. E se você faz 1 hora, você consegue fazer 2 matérias ou dois intervalos numa matéria, já é alguma coisa. Isso não significa que você tem que reservar seu domingo 4 horas, estudar 1 hora e as outras 3 horas ficar de várzea. Entendeu? Isso não é sustentável. Isso vai te deixar preguiçoso, certo? E a questão da globalização, ela é, vamos supor que exceder o lazer dos 25%, certo? Que eu falei do luxo. Então, é um luxo ostentar do lazer de ter um prazo, um tempo de estudo. Tem a questão de ter uma saída de emergência, que seria ter outro reservatório de água, e tem a questão de você ter um reservatório enorme de água, que um tantinho assim de água, entendeu? São duas diferenças e a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre um único reservatório de água com 3/4 da necessidade. E a lei do antifrágil, que era onde eu queria chegar desde o início. Se você não consegue com 2, basicamente não consegue com 1. Se você não consegue fazer nem o mínimo, que é o que eu faço aqui? Eu ensino o que dá para ser feito, o que é humanamente feito. É humanamente estudar 4 horas, é humanamente começar de meia hora, de 1 hora, até 4 horas de absorção contínua, que nem ler e focar e sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e ficar assim. Agora, se você não entende isso, se você quer ser humanamente maluco, você sabe que comprar alguma coisa maior, criar uma meta maior, dar um passo maior que a perna, essa era a palavra, dar um passo maior que a perna, não é humanamente sustentável ao longo prazo. Você pode conseguir num dia
ou então acumular tanto estresse que aquilo vai te motivar a tomar uma decisão e continuar com essa decisão. Mas não vai ser porque você tomou uma decisão num dia e conseguiu prolongar essa decisão. É porque antes você estava estressado para começar uma decisão. Esse conceito é meio bagunçado porque é um conceito mais pessoal. É um conceito que as pessoas não aprendem. É um conceito sobre sustentabilidade. Consegue fazer hoje, você consegue fazer amanhã, você consegue manter isso todos os dias. E depois de você conseguir manter um longo período de tempo, evoluir essa prática, não você pode desistir, certo? E tem inúmeras alusões para isso. Mas o vídeo está muito longo e eu vou cortar agora. Beijo.